Bom dia, bem-vindos mais uma vez. O nosso texto de hoje, ele está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, e a gente vai ler os versículos 21 a 25, mas eu queria trazer o contexto da coisa, que como o texto é muito longo, a gente não vai ler todo. Oi? Somente os 21 a 25, mas para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender o contexto. O contexto aqui é um registro bastante conhecido, clássico, que dificilmente chega na conclusão que a gente vai trabalhar hoje. Talvez para alguns de vocês seja até novidade que depois que Davi adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela, que era o comandante do exército, tudo, aconteceu o que a gente vai olhar hoje. Mas é isso que acontece. Davi, que é rei de Israel, o homem é considerado segundo o coração de Deus e por isso escolhido para governar sobre o povo. Ele, em um momento ali da sua caminhada, na verdade, num momento de bastante estabilidade, né, política, ele vê uma mulher, que é a Batseba, e decide que quer tomá-la para si. Ele o faz, ela engravida, é uma mulher que era casada, e aí, para encobrir o seu pecado, então ele manda matar o marido dela, que era comandante do exército, um servo, inclusive, bastante fiel a ele. Urias morre, e aí o filho do adultério nasce. Então Deus manda o profeta Natã para confrontar Davi a respeito do seu pecado. Porque até então, o Davi não tinha caído em si. Ele não tinha se dado conta dos horrores que ele havia cometido. E é por isso, então, que Deus vai usar essa pessoa, o profeta Natã, para ir lá, para confrontar Davi, para trazer Davi em si de volta para o arrependimento. E aí é isso que acontece, Davi se arrepende, pede perdão, o Senhor diz que vai perdoá-lo, mas que o menino, né, que é o fruto do adultério, vai morrer, esse filho de Davi. E aí esse menino, então, ele adoece, e Davi entra, ele se isola, e aí o texto diz que ele vai orar, chorar, jejuar, clamar ao Senhor pela vida desse menino, para que o Senhor não leve esse menino como o Senhor havia dito que o faria. Mas, por fim, o menino morre. E daí, então, nós temos aqui o versículo 21. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele, Davi, respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Então Deus dá nome a esse menino, que é Gedidias e que significa amado pelo Senhor, que é o que dá título à nossa mensagem de hoje. Eu considerei oportuna a data que comemora o Dia das Mães, hoje no caso, para fazermos uma reflexão a respeito dos nossos amores e afetos. Na verdade, mais a partir de uma contraposição entre o que é, de fato, o amor de Deus e o que são os nossos amores. Poucos valores ainda resistem aos tempos e sociedade adoecidos que vivemos. E o amor de mãe é um desses sobreviventes. Dificilmente ele vai ser questionado. E comumente ele é considerado um amor quase que messiânico, né? Um amor heróico. E todas aquelas características que a gente costuma dar, não sem razão, afinal diz que conceber, gerar e dar à luz ao filho põe em risco, né, pode custar a vida da própria mãe. Então, algumas características aí, como sacrifício, entrega, incondicionalidade, firmeza, doçura e outros, são geralmente associados ao que a gente conhece aí como amor de mãe. Né? Dia das Mães é um fuzuê, né? Diz que a terceira melhor venda do varejo é o Dia das Mães, né? E a segunda maior digital.
Algumas de vocês aí devem ter recebido um café da manhã na cama dos seus filhos. Daqui a pouco a gente vai sair para comemorar e compra presente, e se emociona e ganha flores. É todo um fuzuê, porque é um amor que cada vez menos a gente encontra por aí, né? De sacrifício, de abnegação e incondicional, né? Isso reflete aí, é claro que as estratégias de marketing do comércio têm dado muito certo, porque vende demais, mas também que a gente é uma sociedade, uma geração carente desse amor que o amor de mãe representa. Mas todos vocês devem conhecer pelo menos uma mãe que não é tudo isso, né? Que em alguns momentos, e foi, mas não é perfeita, não é constante, né? E se você, como eu, é mãe, então você conhece duas mães que não são tudo isso, né? Que não tem todo esse sacrifício, toda essa abnegação, muito menos esse amor incondicional. Então, o amor de mãe, sim, aqui eu não estou fazendo uma revolução para a gente cancelar o almoço do domingo de Dia das Mães, nada disso, mas para a gente olhar para o que de fato é a nossa realidade, como a gente funciona em termos de relações, amores e afetos, e ajustar e submeter isso à verdade da palavra, ao caráter de Deus, que é o que a gente tem que fazer com tudo na nossa vida, inclusive o amor de mãe. Porque não há amor, nem mesmo de mãe, que seja capaz de salvar, a não ser o amor de Deus revelado em Jesus. Isso tira um peso das costas das mães, né? Muitas de nós nos esforçamos e somos cobradas para quase ser o Messias na vida dos nossos filhos e nas famílias a qual pertencemos. Então, isso nos traz uma liberdade, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, né, de entender qual é o nosso papel nas relações, né? Se não é de salvar, é o quê? É de apontar com clareza para o Salvador, o único Salvador, né? De abrir mão daquele que eu gostaria de eu mesma salvar, para que aquele único que pode salvar, que é o Senhor Jesus, possa fazê-lo. É sair de si. E aqui eu queria desafiar vocês a pensarem nesse amor de mãe como um amor parental. Então, é o amor do pai, é um amor daqueles que ainda, mesmo que não tenham filhos biológicos, têm pessoas ao seu cuidado, então vale aí para todos nós. Então, da mesma forma como a gente tende a messianizar o amor de mãe, a gente faz isso com a maioria dos nossos amores e afetos. E talvez não seja tão intuitivo identificar que você superestima alguma relação de afeto. Aí você pode pensar em alguma amizade, no casamento, na família, na igreja. Eu acredito que é bastante difícil a gente organizar o amor, os afetos e as relações na comunidade de fé, porque tem uma expectativa lá em cima, né? Então, quando alguém que não é cristão, por exemplo, comete aí algo que te chateia, um erro, né? Comete um erro, você não considera com a mesma gravidade, peso, que quando um irmão da fé comete, porque você fala, mas esse cara é cristão, não devia ter feito isso, e por aí vai. Mas ainda nessa relação, a gente precisa ter os nossos amores e afetos ordenados. E todas as outras relações aí que você pode pensar. Então, não é intuitivo, eu repito, pensar que a gente superestima alguma relação, mas o que nos ajuda a identificar isso, que estamos superestimando alguma relação, é justamente a frustração presente nessa relação. Então, o tamanho da nossa frustração, a gente já falou disso em outras ocasiões aqui, ela indica o tamanho da expectativa que a gente tinha. Porque se eu não tenho expectativa nenhuma, eu não vou me ressentir, eu não vou me frustrar, né? Se eu não acho que eu dei muito de mim, eu não vou ficar chateado de não ser reconhecido e por aí vai, né? Então, a expectativa ela está diretamente relacionada ao valor salvífico que atribuímos às pessoas e relações. Então, ninguém aqui vai dizer, não, eu não acho que meu marido é meu salvador e redentor, eu não acho que meu filho é salvador, eu não acho que o pastor da igreja é salvador e redentor, mas o tanto que a gente fica imerso e se deixa tomar pelas frustrações em relação a essas pessoas, mostra que sim, eu gostaria que o meu marido fosse o meu salvador, que o pastor da igreja fosse o salvador, que os meus filhos me salvassem, me redimissem da minha frustração, problemas de autoestima, e por aí vai. Timothy Keller, no livro Ego Transformado,
ele explica que superestimar ou subestimar, considerar para mais ou para menos a si mesmo, são fruto de um mesmo ego que se ama demais e por isso é incapaz de se submeter à verdade de Deus a respeito de si. Então, quando ele trabalha essa questão do ego, né, ele explica que quando a gente não entende o que Deus está dizendo que eu sou, e que eu sou até onde Deus diz que eu sou, e eu preciso encontrar plenitude, satisfação, contentamento, gratidão por isso, porque Ele me criou. A gente não faz isso, a gente vive frustrado porque a gente se superestima, ou ainda se subestima. Então Deus está dizendo, você é, e eu estou dizendo, não, eu não sou, não quero, não posso. Ou Ele está dizendo, você não é, e você, não, mas eu sou, eu estou provando aqui. Então, isso é igualmente problemático e a raiz, onde o problema inicia, é justamente nisso. Que eu me amo demais, né? E eu não estou interessado tanto, e muito menos sei o que Deus, quem Deus diz que eu sou para viver, de fato, essa identidade que Ele me dá. Então, esse mesmo princípio do problema de se superestimar ou subestimar pode ser aplicado aos nossos diversos amores, né? Então, amar demais, quem quer que seja, ou amar de menos, são sinais de que o nosso ego prevalece nas relações. Eu amo demais, porque eu escolhi aquela pessoa, eu quero que ela seja assim, eu vou dar tudo, porque eu tenho algo, uma expectativa em relação. Então, isso é um problema, porque eu tenho que amar do jeito e na medida que Deus diz que é para fazê-lo. Deus precisa governar sobre todas as nossas relações, amores e afeto. É por isso, por causa dessa verdade, que a gente vive, por exemplo, relações apropriadas com as nossas mães. Que o texto bíblico diz que quando você se casa, você deixa pai e mãe. Então você continua amando, obviamente, você vai amar o inimigo, que dizer da pessoa que te gerou, te nutriu. Né? Mas a gente não vive em servidão e em submissão na nossa relação parental, especialmente quando a gente se casa, porque daí a gente precisa construir uma nova família. Então, os conselhos, até as necessidades dos nossos pais, a gente vai ter no nosso radar, a gente vai poder atender e servir na medida em que é possível fazê-lo, mas a gente precisa deixar essa relação, arrumar, ordenar, para que o casamento possa ser construído de maneira saudável. É só um exemplo aqui que a gente está trazendo para a coisa, né? Então, quando as relações, os nossos amores e afetos não estão ordenados, quando a gente ama demais ou de menos, isso daí é sinal de que estamos usando o outro como pedestal, como palco para a nossa autojustiça. Então, a gente ama quem e na medida que nos interessa, que nos promove e que alivia a nossa consciência. Isso vale para as ações, por exemplo, missionárias que a gente faz ou tem feito, ou que você pode ter feito. Então, eu vou lá, faço uma ação, abraço uma criança carente, dou uma oferta para alimentar ela e pronto. E aí eu vou tentando ajustar na minha rotina, cheia de prioridades que não tem a ver com o reino de Deus, nem com quem Ele ama e do jeito que Ele ama. Mas eu vou fazendo uma ação ali, uma doação aqui, para aliviar a minha consciência. Aquilo é um ato de amor? Sim, é um ato de amor, mas é um amor ainda desordenado. É um amor que é meu, né? Que tem muito mais a ver com atender ao meu ego do que, de fato, cumprir a vontade, o desejo de Deus na vida desse outro que eu digo que eu amo. Então, nesse sentido, precisamos ter os nossos amores redimidos. E para uma geração, a nossa, que é governada por afetos desenfreados, em que os afetos se tornaram o Deus a quem a gente serve, não é fácil digerir a verdade de que há um jeito de se amar. O que você quer dizer com isso? Que talvez você está amando errado. Isso é possível? É. Porque amar, por amar, não se legitima e muito menos redime. Então, colocar toda a esperança e daí toda a frustração e decidir a sua vida e os passos que você vai tomar e organizar as suas prioridades e a sua agenda com base no que você ama é um erro. Se esse amor não está redimido, se esse amor não está submetido ao verdadeiro, único amor que é legítimo, que é o amor de Deus e que precisa reger e orientar todos os outros nossos amores. A implicação prática dessa realidade é que nenhuma mãe ou pai, nenhum pastor ou igreja, nenhum filho, nenhum irmão, nenhum tio, nenhum parente, nenhum marido, nenhuma esposa,
Nenhum irmão da caminhada e da fé são capazes de salvar. Por isso, todos esses amores precisam se submeter ao amor de Deus revelado em Jesus. Em outras palavras, tem um jeito certo de se amar. E enquanto não amamos desse jeito, permanecemos como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Sim, essa expressão está na Bíblia, em 1 Coríntios 13, que nos ensina sobre o amor. Se nós não amamos do jeito certo de amar, do jeito que Deus ensina a amar, com o amor que está submetido ao primeiro amor, que é fundamental e o único que pode salvar, que é o amor de Deus, todas as nossas expressões e tentativas de amar são barulho. E é isso que a gente vê no texto dessa manhã. A gente olha para Davi, a gente encontra ali um cara extremamente apaixonado, não é mesmo? Que cometeu loucuras por amor. Mas o que na verdade encontramos ali é um ego inflado, um amor desordenado, uma paixão narcisista, um sacrifício inútil que vai resultar em morte. A gente vê aqui muito barulho nesse contexto aqui do texto dessa manhã. E é um barulho regido pelo amor exacerbado a si mesmo. Porque se amava demais, Davi achou que podia tomar a Batseba para ele. Porque ele amava demais a sua reputação, ele usou o seu poder para matar Urias e encobrir o seu pecado. Então não foi sobre amar uma mulher, foi sobre amar a si mesmo. E usar aquela mulher para satisfazer o seu próprio ego. E é o que nós fazemos nos nossos relacionamentos. Quando eles estão desordenados, desconectados da fonte legítima, única do amor, quando entramos nas relações e não estamos preocupados com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, com a vontade de Deus se cumprir na vida do outro, com o reino de Deus vir na vida do outro, mas estamos preocupados em que aquela outra pessoa me satisfaça na medida em que eu tenho necessidade. E sim, para isso eu entro numa dinâmica de troca. Eu faço sacrifícios, eu faço a minha parte, mas porque eu quero receber de volta. É o que o Lewis vai chamar de amor-necessidade, ali no livro Os Quatro Amores, que na introdução ele vai dizer, nem sei se dá para chamar de amor esse negócio, e é mais ou menos a proposta da nossa reflexão aqui. Então é esse amor narcisista, como o que a gente vê aqui no caso de Davi, que na verdade nem poderia ser chamado de amor, que é o responsável pelos nossos amores e relações desordenadas. A verdade é que a gente não se frustra e se ressente nas diversas relações porque o outro é falho. Não é que a gente está triste, que puxa, mas Deus tem isso para a sua vida e você não está cumprindo. Vamos lá, esse não é o conteúdo das nossas discussões e frustrações nos nossos muitos relacionamentos. O conteúdo das nossas frustrações é porque o outro não está reconhecendo o tanto sacrifício que eu estou fazendo por ele. É porque eu me sinto desvalorizado, é porque eu acho que é muito injusta a relação, porque sempre eu é quem faço mais. Eu sou extraordinário, veja o que eu faço. Então, é sempre a respeito de mim. Porque somos carentes. E entramos nas relações e dizemos e até tentamos ali amar o outro, porque, na verdade, estamos buscando satisfazer e preencher a nossa própria carência de amor. E é uma carência legítima. Porque a fonte do amor pleno, da nossa satisfação, do contentamento, que nos dá liberdade, segurança, a fonte da qual eu bebo, que eu como, da qual quando eu estou cheio eu posso dizer, pode vir morte, perseguição, pode o inferno se levantar e nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo. Esse amor, desse amor nós fomos desconectados ali no Éden. Gênesis capítulo 3. Então, sim, é uma carência, é uma falta legítima. A grande questão é, temos que parar de ir beber e de buscar satisfazer essa nossa carência, que é legítima, de forma ilegítima. Porque na cruz já foi providenciado o amor perfeito, o amor único que salva, o amor de Deus. Já foi providenciado na cruz. E é para Ele e dele que precisamos ser cheios, para que por causa desse amor nós possamos ter as nossas relações, os nossos amores e afetos ajustados. Para que cada uma das nossas relações cumpram o propósito de Deus para elas.
Então a gente observa ali, no caso de Davi, que quando o horror do narcisismo e o fruto de morte que ele vai trazer, quando isso é confrontado por um Deus que é ele mesmo, a definição última de amor, então a gente vê que Davi vai tendo os seus amores redimidos e reordenados, e essa é a oração para você, por mim, por cada mãe, por cada pai que está aqui, por cada filho, por cada marido, esposa, por cada líder aqui da nossa comunidade, por cada irmão da nossa família da fé. A oração para que os nossos amores sejam redimidos, reordenados, para que as nossas relações sejam submetidas ao governo de um Deus que nos amou, entregando o seu próprio filho numa cruz. Esse amor único, legítimo, único que pode salvar, é um amor que ama como? Entregando a sua vida pelo outro. Não é amor que fica ali no lugar exigindo e cobrando e procurando ajustes e linguagens de amor e o que quer que seja para que o outro venha e me satisfaça. É um amor que saiu do lugar onde ele estava, Filipenses 2. Para entregar, se sacrificar, para perder, para abrir mão, para que aquele negócio desse certo, para que aquela relação fosse possível e pudesse caminhar de forma ordenada, da maneira como tem que ser. Agora, isso aqui com certeza não é um bom objeto aí para a equipe de marketing vender o Dia das Mães, né? Que amor lindo, né? Morra pelo outro. Mas é como funcionou, como funciona o amor de Deus e é como precisa funcionar os nossos amores e os nossos afetos em cada uma das nossas relações. E parece que foi isso que Davi entendeu no processo do seu clamor pela vida do filho do adultério. Então, percebe o que aconteceu aqui? Quando o menino estava doente, o Davi, ele clama, chora, jejua, Deus salva. E aí, quando o menino morre, e é isso que causa estranheza para os seus conselheiros, conforme vimos no versículo 21, Davi levanta, toma banho, come, oferece sacrifício. Aí ele adora a Deus, canta louvores, agradece e vida segue. E aí os conselheiros falam, meu Deus, mas você não amava o seu filho? Não é. É que a um preço muito alto, Davi entendeu e aprendeu a colocar os seus amores no lugar que lhes é devido. Sim, eu amo meu filho, eu quero que ele sobreviva a todo custo, mas o Senhor falou, é a vontade de Deus, é a disciplina do Senhor. Por causa do meu pecado, esse menino teve que morrer. Eu vou tentar, mas na hora que Deus leva, o Davi vai dizer, o Senhor é Deus. É até aqui, é o Senhor quem sabe. Não cabe a mim mais. E eu vou prosseguir. E eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te amando. Eu vou continuar me submetendo ao Senhor. Eu vou continuar confiando. E aí eu queria trazer um parênteses aqui, porque a respeito disso, o pastor Hernandes faz uma reflexão que eu acho muito, muito apropriada, né? O perdão para Davi é maravilhoso e, ao mesmo tempo, muito caro. Ele não morreu, mas o seu filho morreu em seu lugar. Davi era o culpado de morte, no entanto, Natan lhe garantiu que ele não morreria, mas uma morte deveria ocorrer, a do filho recém-nascido. O filho de Davi foi o seu substituto. O inocente morreu pelo culpado. Houve aqui uma substituição. 1000 anos depois, o filho de Davi morreu no nosso lugar para que pudéssemos viver eternamente. Então, olhar para essa narrativa e não associar, não lembrar e não ser impactado por aquilo que a gente sabe, que é o que o pastor Hernandes aponta aqui, que vai acontecer na cruz, a substituição. A gente é perdoado, a gente é salvo, a gente é redimido, mas isso teve um preço. Isso custou. Por que que nas nossas relações a gente continua querendo pagar preços que não vão salvar e nem redimir ninguém? A gente precisa trazer o preço que de fato salva, que de fato redime, o Cristo daquela cruz para as nossas relações, para que Ele governe, para que Ele oriente cada uma delas, para podermos viver na sua plenitude, cada uma das relações conforme Deus criou para que fosse. Então, no processo de clamor, Davi parece ter aprendido a ordenar o seu amor. Ele clamou, jejuou, chorou. Aquele amor natural, o amor instintivo, né? O amor óbvio, o amor da força do nosso braço. Assim é o amor de mãe, né? Literalmente, né? Outro dia a gente viu uma mulher arrancando a família toda de dentro do avião, se eu não me engano, ali, para salvar, e impressionando os bombeiros e tudo mais. Mas esse amor não redime a nossa alma. Não é ele que mantém as nossas relações e afetos
ordenados. Então, quando o Senhor leva a criança, Davi submete o seu amor a Deus. O limite, a medida, o modo do seu amor era a vontade do seu Senhor. Então, apesar da dor, Davi vai encontrar paz, segurança e liberdade no único amor perfeito. E é por isso que ele pode levantar, tomar banho, comer, recomeçar, louvar e adorar ao Senhor. Ah, mas não é do jeito que eu queria, porque o fulano não entende, porque eu dei tanto e ele não responde. Não é sobre você e não é sobre o outro. É sobre se a vontade de Deus está se cumprindo ali. E como eu falei no início, isso nos dá liberdade. Cara, não adianta eu me matar, eu me sacrificar, porque não adianta nem eu ir morrer na cruz. Que isso não vai. Jesus já morreu, ele já salvou, é ele quem tinha que fazer aquilo. E por outro lado, o temor e a responsabilidade. Em que medida eu sou uma esposa que tem feito essa verdade se cumprir e se estabelecer na vida do meu marido? Em que medida eu sou uma mãe, um pai que tem feito essa verdade, realidade desse Cristo que já morreu na cruz, que já ressuscitou, se tornar realidade na vida dos meus filhos? No português claro, ainda que você seja uma mãe, um pai, ou você tenha tido uma mãe, um pai, ainda que você seja um irmão para o outro que está sentado aí do seu lado hoje, que não conseguiu, não pode comprar um presente caro ou levar no melhor restaurante da cidade para comemorar o Dia das Mães, ainda que você pudesse fazê-lo, isso daí é nada. Isso não vai salvar o seu filho. Isso não vai redimir a sua mãe, isso não vai trazer o reino de Deus na vida do seu casamento e da sua família, e muito menos da nossa igreja. O que estamos buscando? Em que nos empenhamos? O que de fato importa? Sobre o que falamos nas nossas relações? Qual o conteúdo das nossas orações por aqueles que nós dizemos que amamos? Precisamos parar de dizer aos nossos filhos, mães e pais, o que ele deve fazer, que faculdade cursar, qual trabalho ter, quanto de salário buscar, com quem casar. Precisamos ensinar aos nossos filhos a viver em submissão ao senhorio daquele único cuja vontade é perfeita, boa e agradável, o único que pode salvar. Então, depois Davi consola sua mulher Batseba, deita-se com ela, versículo 24, e ela tem um menino a quem Davi dá o nome de Salomão. Já pensou que loucura? Desse show de horrores, de toda essa melança que o Davi causou, Deus coloca o dedo ali, interfere e concede Salomão, né? Aquele que vai construir o templo, que vai surpreender a Deus com seu pedido por sabedoria para governar o povo conforme a sua vontade, e que vai dar continuidade aí à linhagem de Davi, de quem vamos receber Cristo, o Messias. E então a Bíblia diz que o Senhor amou esse menino, né, a quem Davi chamou de Salomão, e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Né? Gedidias, como eu falei, o nome que Deus deu a Salomão e que significa amado pelo Senhor. Pelo Senhor. Começou com Deus. É Deus que deu, é do jeito de Deus, na medida de Deus, no tempo de Deus. Pelo Senhor. É sobre isso. Nossos amores e relações precisam ser construídos e vividos a partir e por causa do Senhor. Porque eu permaneço e continuo naquela relação, perdoando, dando um passo ali de compreensão, acolhendo mais uma vez, tendo e estendendo misericórdia, buscando do Senhor a paciência que eu não tenho, servindo incondicionalmente. Por quê? Ah, porque o outro é tão lindo, olha o presente que ele me deu no Dia das Mães. Não. Por causa do Senhor. E se as nossas relações, se os nossos amores e afetos fossem todos assim ordenados, submetidos a esse amor de Deus, quão mais saudáveis seriam os nossos casamentos, as nossas famílias, as nossas crianças e a nossa igreja. Quão mais perto daquilo que Deus planejou para nós, ser sal e luz nesse mundo, ser reflexo dele mesmo nessa terra. Quanto mais poderíamos viver esse amor de maneira apropriada. Quando amamos a Deus mais do que a nós mesmos, quando amamos a Deus mais do que os grandes sacrifícios que achamos que temos feito por Ele,
Quando amamos a Deus mais do que os direitos que nós achamos que temos, quando amamos a Deus mais do que todas as coisas, então permanecemos no lugar onde podemos ser ensinados, cheios, satisfeitos e capacitados a amar de forma ordenada, funcional, submetendo os nossos afetos e relações à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Isso é a vontade dele. É assim. Gosto muito de usar uma expressão que eu acho que funciona muito bem, que clarifica o que a gente está falando aqui. A expressão é colocar cada coisa no seu devido lugar. Para o nosso contexto de hoje, é colocar cada amor no seu devido lugar. Sim, eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo o irmão da igreja, eu amo a igreja, eu amo o reino de Deus, mas isso precisa ser ajustado, ordenado. Eu posso amar demais o meu filho e querer dar coisas a ele das quais o Senhor não se agrada. Então, eu não posso dar. Eu não deveria. Eu amo demais o meu marido, olha o sacrifício que eu faço e por isso eu espero tanto. Mas não é o meio, o caminho, o modo de se amar e servir que Deus ensinou. Então eu preciso submeter e aprender com Ele. Ajustar os meus amores e afetos ao caráter de Deus e à sua vontade. Em nossas relações, importa discernir, então, o que Deus está fazendo na vida do outro e como posso servir para que o outro possa viver a vontade do Pai para ele, que é o que nós já falamos aqui. É sobre isso e tem que ser somente sobre isso. Então, a reflexão de hoje é sobre como você e eu somos amados pelo Senhor. Tivemos esse acesso a esse amor perfeito, legítimo, único, como fomos redimidos e salvos, apesar de nós mesmos. É sobre lembrar que existe esse Deus que é a fonte, que é a água da vida, que é o pão da vida, de quem se nós bebermos e comermos, não entraremos e não viveremos relações em busca de sermos satisfeitos naquilo que somente o nosso Criador pode nos dar. Quando estamos nesse lugar de encontrar essa satisfação e suficiência na relação com o nosso Criador, o nosso Deus, então somos capacitados a viver cada uma das relações que o Senhor nos permite para dar, para servir. Isso com certeza vai diminuir aí as frustrações, os ressentimentos, os problemas, as cobranças. Ir crucificando ali o narcisismo, o egoísmo, a nossa carência, sendo cheios daquilo que foi providenciado, a vida de Cristo. E termos as nossas relações, amores e afetos ordenados. Que Deus nos dê graça, nos ajude e nos ensine a viver assim, para que nossas famílias, as nossas relações e a nossa igreja cumpram o propósito que Deus tem para elas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria ter um minuto de oração para respondermos ao Senhor. Então, a reflexão de hoje é sobre como somos, então, amados pelo Senhor, mas principalmente sobre como não há amor maior do que aquele que deseja que o outro seja amado pelo Senhor. Então, o cristão, esse que está cheio dessa água que sacia a nossa sede, esse que não tem mais aquela carência que faz a gente entrar em relações e vivenciar amores e afetos desordenados, ele capacita, ele faz do cristão alguém com sede, com desejo por amar, por estender, por compartilhar esse amor que nos satisfaz e que certamente transborda, porque ele é muito, muito, muito maior do que a gente é. Então, nesse minuto de resposta, que eu acho muito, muito importante esse tempo, depois de ouvir a palavra, que eu sei que Deus falou com você, eu acho fundamental. Então, responda ao Senhor. Talvez você tenha que pedir perdão, como o Davi fez, reconhecendo que você amou demais. Um amor desordenado. E a consequência disso tem sido a morte. Tem sido toda uma confusão aí, que você não consegue dizer onde que começou a confusão, onde que ela termina. Talvez você tenha que se arrepender porque você não tem entendido a sua responsabilidade nas suas relações de amor e afeto. Não de cobrir, ser o Salvador e Messias para ninguém, mas de apontar, de proclamar, de trazer o único Salvador, o único Messias, para aqueles que você diz que ama.
Talvez você tenha se lembrado de alguma relação específica que precisa desse ajuste aí, né? Desse perdão que você não tem, dessa paciência que você não tem, desse acolher que você não tem mais. Mas a palavra de hoje diz que tudo bem você não ter, porque Jesus tem. A questão é que porque Jesus tem, você não pode reter e negar. Porque Jesus tem, você tem que urgentemente correr, receber dele e poder estender isso para esse, para essa, que tem sido difícil amar e perdoar. Vamos ter esse minuto de oração, pedindo que o Senhor ordene aí os nossos amores, afetos, que Ele redima as nossas relações.